Algo que não devemos negar é que os humanos costumam criar muitas coisas, onde algumas invenções são revolucionárias e incríveis. Mas é claro, nem sempre toda invenção dá certo, e são delas que iremos falar neste vídeo. Bom, e eu sou Clilton Marques, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, se inscreva no canal para receber nossos novos vídeos que estão por vir. E não vai se esquecer de me seguir nas minhas redes sociais, hein? Vai estar aparecendo aqui embaixo. Vai lá e interaja com a gente, beleza? Agora vamos para o vídeo. Um traje voador. Essa história começa com um austríaco chamado Franz Reichelt, dono de uma alfaiataria em Paris, que tinha um sonho de fazer uma espécie de paraquedas que fosse vestível, semelhante a uma roupa, onde ele queria que a invenção gerasse sustentação suficiente para realizar saltos de qualquer altura. E isso por volta de 1910. E vale ressaltar que o paraquedas tinha sido criado por inventores há anos antes. Bom, voltando à história, ele investiu nesse sonho. E nos seus primeiros resultados, esse paraquedas vestível tinha 6 metros quadrados de tecido e pesava cerca de 70 quilos. Ele fez testes com manequins no seu prédio, mas todos falharam. Assim, ele se esforçou para reduzir o peso da invenção e até conseguiu, para menos de 25 quilos. Assim, ele realizou diversos testes, mas foram falhas atrás de falhas. Porém, o inventor queria continuar com aquele projeto. Bom, ele pensou que o problema estava na altura dos testes. Então, ele resolveu pedir a autoridades para fazer um teste na Torre Eiffel, por conta da sua altura. Fez esse pedido várias vezes, porém era rejeitado. E após diversas tentativas e muito tempo depois, ele conseguiu essa autorização, mas com uma condição, que o experimento fosse realizado com um manequim. E o dia desse teste tinha chegado. Em 4 de fevereiro de 1912, próximo da Torre Eiffel, estava a imprensa da época. E lá vem Franz, vestindo o traje voador. As autoridades e as pessoas que estavam ali ao redor não pensaram que aquele cara iria realizar o salto, pois as pessoas sabiam que a invenção não estava ainda 100%. Então tudo seguiu, onde o alfaiate citou que o traje agora estaria pesando 9 quilos. Porém, depois lá vai ele, subindo as escadas, onde se posicionou ao chegar aos 57 metros de altura. E os seus amigos insistiram para ele não subir e não realizar o salto. Porém, ele ficou parado alguns segundos, mas logo realizou. Porém, o traje não abriu totalmente. E isso causou a morte do inventor, que com a queda não resistiu e veio a falecer. Depois disso, as autoridades ficaram mais rigorosas para fazer esses experimentos. Nisso, em uma tentativa de evitar mais fatalidades. Tanques voadores. Não é de hoje que diversas pessoas tentam fazer coisas ou algo voar. E em meio a esses vários projetos na história, encontramos a ideia do tanque voador. Bom, nos primeiros anos, na década de 1930, surge esse conceito, com um projeto de um cara chamado Christie, que apresentou para as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas ele foi recusado. Então o projeto foi apresentado para estrategistas militares soviéticos que aprovaram a ideia, pois os militares queriam um equipamento que fosse eficiente para lançar armas mais robustas e com mais mobilidade para a linha de frente em situações de combate. E o projeto foi uma solução do problema que seria aperfeiçoado pelo engenheiro militar Oleg Antonov, que a meta era usar um tanque T-60, que seria parafusado em sua estrutura, asas e uma cauda, e planaria depois de ser rebocado por um avião. O projeto desse tanque voador foi chamado de Antonov A-40. A ideia era que o protótipo fosse liberado a uma altura e uma distância significativa da zona de combate, e planaria até aterrissar. A ideia ficou guardada durante um período, pois existiam outras prioridades no momento, onde o protótipo só foi construído em 1942. E contextualizando, a União Soviética nesse período já estava em guerra contra a Alemanha, pois foi invadida em 1941. Bom, foi no dia 2 de setembro de 1942 que foi realizado o primeiro teste com o tanque planador, que seria rebocado por um avião Tupolev TB-3. Mas, de início, o projeto já apresentou dificuldades, como por exemplo, de tirar o veículo do chão, pois ele era muito pesado. Onde nesse voo inaugural foi retirada a torre do tanque,
e voaria também sem munição. Isso tudo em uma tentativa de diminuir seu peso. E o piloto e também motorista foi Sergei Ainorin, que realizaria o teste. Bom, logo após a decolagem, o TB3 já mostrou dificuldade em rebocar o Antonov A-40. Nisso, foi preciso soltar o protótipo devido ao arrasto, e isso foi feito para evitar acidentes. Ao ser solto, o piloto do tanque voador conseguiu pousar de maneira suave e depois, seguindo o objetivo do teste, desmontou as asas e a cauda e dirigiu o tanque até a base. Bom, o exército soviético considerou o experimento bem sucedido, pois tudo ficou intacto e ninguém tinha se machucado. Porém, nessa altura, o tanque T-60, que era usado no projeto, já não era mais o foco para os soviéticos, mas sim, agora seria o T-34, que pesava 26 toneladas, que era mais eficaz, porém era 4 vezes mais pesado que o T-60. Mas já era difícil levantar voo com o T-60, imagine com o T-34. Então o projeto se tornou inviável e foi abandonado. O Dnasper, o veículo monoroda. Muitas propostas de automóveis diferentes ao longo da história foram apresentadas, e hoje apresentaremos para vocês o Dnasper, que é um tanto quanto curioso, que surgiu por volta de 1930, e seu inventor é o engenheiro elétrico Johann Archibald Purvis, inspirado em desenhos de Leonardo da Vinci, onde a proposta inicial desse veículo monoroda é que ele pudesse ter um bom desempenho em qualquer tipo de terreno, e tinha capacidade de levar até 2 pessoas, e possuía uma caixa de câmbio de 3 marchas, e um dos seus protótipos, o seu motor tinha 2,5 cavalos e no outro um pouco mais de 6 cavalos, e pesavam algo em torno de 450 kg. Inicialmente foi feito um protótipo elétrico dele, e logo depois um a gasolina, e tinha quase 3 metros de altura. O banco do piloto ficava logo acima do motor, e esse veículo nos testes alcançou um pouco mais de 40 km por hora. E sim, testes diferentes das invenções anteriores, esse foi testado algumas vezes, porém foram encontrados alguns problemas nele. Bom, ele apresentava dificuldade em fazer curva, mesmo com o volante, onde o piloto tinha que inclinar o corpo muito para o veículo virar. Agora, um problema que tinha um peso maior é que não tinha sido desenvolvido ainda um sistema de freio para a invenção, ou seja, quando ele estivesse rápido e fosse necessário frear ele, não iria conseguir, porque não tinha freio. A invenção foi citada em algumas revistas da época, mas apesar disso não teve um apoio comercial muito forte para ser produzido em larga escala. Consequentemente, o projeto foi deixado de lado e acabou sendo esquecido. Carrinho de bebê anti-gases tóxicos. Durante a Primeira Grande Guerra foram usadas as temidas armas químicas, onde, por exemplo, foram usados os gases tóxicos como o gás lacrimogêneo, o gás cloro e o gás mostarda, onde milhares de pessoas foram a óbito e outras também ficaram feridas por conta desses gases. No período dessa guerra e no pós-guerra foram desenvolvidas algumas maneiras para as pessoas se protegerem. E é claro, no pós-guerra ainda tinha-se o medo de que esses gases fossem usados novamente. Assim, em 1938 foi construído um carrinho de bebê, um pouco fora do comum. Ele era capaz de resistir a gases tóxicos. Esse curioso carrinho foi desenvolvido na Inglaterra, e essa foto foi tirada no condado de Kent. E apesar do medo que assombrava as pessoas, esse carrinho era inviável para grande parte da população local, devido ao seu alto custo. Sendo assim, esse produto não ganhou força no mercado, e foi uma ideia que não foi para frente, e acabou sendo abandonada. Bom, e aí? Quais dessas invenções te chamou mais atenção? Já deixa aí seu comentário. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e fui!